Síncope ou Síncope? Denise Almeida e Jaque Berrara. Realmente é maravilhoso estar aqui com vocês. O ginásio desse lotado, cheio de esperança, cheio de força, cheio de positivismo. É isso que nós queremos. É isso que vocês precisam. É isso que nós precisamos. Nós viemos aqui hoje aprender, poder participar com vocês um pouquinho daquilo que a gente sabe. E também, isto é uma coisa que a gente jamais pode esquecer. Nossos grandes uplines, nossos diamantes, Henrique e Marlene. Obrigado, é um exemplo de negócio, é um exemplo de carinho que nos ensina cada dia, não o negócio, mas como viver. Com certeza, quando vocês saem de casa e vêm para cá, vão fazer a pergunta: por que será que eu estou indo ao seminário? Ou o que será que eu vou buscar nesse seminário? E todas as pessoas que vêm ao seminário vêm buscar o segredo, o grande segredo, o segredo de fazer esse negócio. E nós estamos aqui para mostrar um pouquinho do que é esse segredo, procurar mostrar a vocês aquilo que nós temos um pouquinho de experiência. Mas, antes disso, eu queria falar de algo muito especial. Eu queria falar das mulheres desse negócio. As mulheres, vocês sabem que diz o ditado que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E nós somos obrigados a dizer que atrás de um grande homem não existe uma grande mulher. É junto ao grande homem, junto a ele, trabalhando, colado a ele, dando apoio a ele, está sempre uma grande, mas uma magnífica mulher. E para mostrar essa força, para mostrar essa delicadeza, para mostrar essa meiguice, para mostrar um conhecimento enorme de todo o negócio, representando vocês, mulheres, representando toda essa beldade, todo esse carinho que vocês têm pelo seu parceiro, pelo seu amigo, eu quero deixar vocês para aprender e compartilhar com vocês a minha adorada, a minha musa inspiradora, essa pessoa tão especial, Denise Almeida. A gente realmente tem que agradecer muito por fazer parte de um grande grupo, por fazer parte desse negócio fantástico, por ter a chance de viver esses momentos, por ter a chance de crescer, e a gente pode ser uma pessoa melhor, fazer pessoas sentirem o que é a vida. E eu queria começar falando para vocês o seguinte: eu parei para pensar o que eu podia falar, e aí eu resolvi fazer uma lista de algumas das grandes dificuldades que a maioria das pessoas tem normalmente para enfrentar, para desenvolver esse negócio. Então vamos imaginar, timidez seria uma dessas coisas, não é isso? Insegurança, né? Aquela autoestima baixinha. Tem gente que é inseguro, que não sabe ainda muito bem se vai, se não vai, tem? Também tem aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade no relacionamento e que por isso acabam dizendo que a lista é pequenininha, porque não conhece muita gente, não tem? Existem pessoas assim também. Existem pessoas que são negativas. Existem pessoas que acham que não tem jeito para esse negócio, não tem o jeito para a coisa. Não tem? Então eu me sinto muito à vontade de dizer para vocês que pode existir até mesmo quem reúna todas essas características e dificuldades, e mesmo assim, numa só pessoa, e mesmo assim, pode chegar a esmeralda. Eu gostaria de me apresentar. Então, uma das características muito fortes que eu sempre tive desde criança é que eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito tímida. Tão insegura que muitas vezes eu deixei de fazer coisas, eu me esquivei de situações por medo de falhar, por medo de fracassar e eventualmente de gerar algum tipo de decepção para minhas irmãs, para os meus pais. Então o lema, na verdade, mesmo que inconsciente, era: na dúvida, nem tente. Então,
A primeira coisa que eu realmente fiz até o fim, a primeira coisa que eu levei até o final, de todas as coisas que eu comecei ao longo da minha vida, foi a faculdade. Porque quando eu resolvi fazer a faculdade, eu tinha um grande objetivo que era ser farmacêutica bioquímica. E quando você entra na faculdade, você não sabe muito bem aquilo que te espera, né? Mas o que você sente? Você fala, meu Deus, eu já não sou mais colegial, agora eu já estou na faculdade, né? Você se sente the best, o máximo, estou na faculdade. Aí você começa, primeiro dia de aula, já tirando a semana, né, do bicho, aquelas coisas todas, você começa a faculdade, senta na classe e está esperando o professor, também o máximo, né? Aí ele entra e fala para vocês alunos, na minha matéria, ninguém passa. Aí você não entende muito bem, aí você faz um rewind, né, para ver se você entendeu direito, se ouviu direito, e aí o que acontece? Você escuta de novo, na minha matéria, ninguém passa. Você não entende muito bem, porque não foi isso que você não estava esperando por isso, não é? Mas quem manda ali é o professor, né? Quando você entra na faculdade, eles falam para você o seguinte, existe um currículo que você deve cumprir. Algumas matérias são obrigatórias, outras são optativas, né? Normalmente as optativas são aquelas que te entusiasmam mais, não é verdade? E uma vez que você opte pelas optativas, elas deixam de ser optativas e passam a ser obrigatórias, né? Aí você tem que passar de qualquer jeito. Mas as obrigatórias, elas têm um histórico. Na verdade, você se interessa muito por aquela matéria que você vai fazer no 5º ano. Você não sabe o que é, mas ela te chama atenção. Só que para você fazer aquela matéria, você tem que fazer matérias antes. Porque uma é pré-requisito da outra, que é pré-requisito da outra, que é pré-requisito da outra, que é pré-requisito da outra. E aí você vai fazer aquela matéria. Só que muitas vezes você não sabe, aí você não passa naquela matéria, aí o que acontece? Quando chega naquele ano, você normalmente tem que fazer um ano a mais para poder repor. Eu não conheci ninguém até hoje, eu não tive o privilégio de conhecer uma pessoa que dissesse para mim que tenha gostado de todas as matérias na faculdade. Não sei se vocês já tiveram esse prazer, mas eu nunca conheci ninguém que dissesse que tenha gostado de todas as matérias. Muitas matérias você não vai entender por que você está tendo. Eu tive milhares de químicas, milhares de físicas, e eu queria fazer bioquímica, não estava entendendo. Mas para eu chegar lá, eu tinha que passar por tudo isso. É um processo, e que levava 5 anos. Ninguém me perguntou, ninguém chegou para mim e falou, vamos sentar um pouquinho, vamos discutir a respeito do currículo. O que você acha, Denise? Você que está ingressando agora, você já deve ter uma visão. Não perguntaram para mim, falaram o seguinte, para você se formar, você tem que fazer essas matérias. Goste você ou não, queira você ou não, você precisa passar por todas essas matérias para você chegar ao seu objetivo. Eu gostaria de fazer um paralelo aqui ao negócio. Nós estamos num negócio que você vai desenvolver para você chegar a um objetivo. Existem coisas que você não gosta. Existem fitas que talvez você não goste. Existem livros que talvez você não goste. Talvez você não goste de ir a eventos. Mas você não tem que gostar, você tem que passar por isso, você tem que fazer isso, porque o seu grande objetivo é o resultado. Então o negócio, ele se assemelha muito a uma faculdade. Algumas coisas você vai gostar, algumas coisas você não vai gostar, mas isso não importa. O que importa é que isso é um veículo para você chegar no seu resultado. Então essa é a primeira semelhança, e que eu acho que a gente tem que ter isso bem claro. Isso é uma faculdade. Nós estamos estudando para sermos pessoas de sucesso, para a gente poder ter a chance de alcançar algum objetivo que a gente queira muito. Mas aí já tem uma grande diferença. Porque quando você entra na faculdade, você vai fazer todos aqueles anos, você se forma, e aí você está diante do mundo, e aí você vai tentar um espaço no mercado. Você vai lutar pelo seu espaço, pelo seu lugarzinho ao sol. Não é isso? E muitas vezes você não consegue. Por isso que existem tantos engenheiros que viraram suco. Não é isso? Então, nesse negócio, a gente quando entra, a gente já sabe qual é o resultado. Porque o resultado é a gente que define. É a gente que determina o que a gente quer como resultado. E a gente já vai aprendendo no meio do caminho, a gente já está no mercado
A gente já está no meio, nesse caminho, nesse percurso, até chegar ao resultado. Então essa já é a grande diferença. A gente entra nesse negócio, a gente já sabe que a gente pode, se a gente realmente quiser, chegar a diamante e alcançar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos. Quando eu conheci esse negócio, eu era gerente de controle de qualidade de uma multinacional, já era uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Trabalhava na mesma empresa, eu era farmacêutica responsável da fábrica, fazia um curso de pós-graduação ao mesmo tempo de administração industrial. E quando eu conheci esse negócio, eu conheci através dos meus pais, que tinham acabado de voltar de uma viagem dos Estados Unidos. E diferente de muitas pessoas, eu não tive a menor dúvida em decidir por fazer esse negócio. Por duas razões. Primeira, porque quem estava me falando sobre isso eram as pessoas que eu mais confiava no mundo, os meus pais. Meu pai, uma pessoa muito correta, meu amigo, meu exemplo, meu herói. Então eu não tive a menor dúvida de que isso era um grande negócio. Não entendi nada, mas não importava, porque se meu pai estava falando para a família, é porque era bom. Ele jamais colocaria em risco a família dele. Então eu não tive a menor dúvida. O que eu mais me empolguei, o que mais me chamou a atenção, o que eu vislumbrei, foi a possibilidade de estar junto com a minha família, de trabalhar junto com a minha família, de falarmos a mesma linguagem, de falarmos sobre o mesmo assunto, que até então era uma coisa muito rara, porque todos, com exceção de mim, todos os outros trabalhavam na mesma área, trabalhavam juntos em informática e consultoria. E eu era a única que trabalhava na área de saúde. Então, eu vislumbrei no negócio a possibilidade de estar junto com eles de fato, da gente poder trabalhar junto, da gente poder viver junto. Não que eu acreditasse no meu resultado, não que eu acreditasse que eu ia ter algum resultado expressivo, mas só o fato de estar com eles já me animava o suficiente para desenvolver esse negócio. É claro que tinha um grande empecilho, que eu ia ter que fazer esse negócio sozinha, porque minhas irmãs eram casadas e eu solteira. Quando a gente começou a desenvolver esse negócio, não havia sistema. A gente não sabia nada, nós não tínhamos exemplos, nós não tínhamos história aqui no Brasil a respeito do negócio. Nós tínhamos 2 produtos e não sabíamos absolutamente nada. O que a gente tinha era uma grande vontade de uma mudança, era o desejo e a esperança de um estilo de vida melhor. E aí a gente só teve acesso a alguma coisa do sistema 1 ano depois. Então eu nunca vou me esquecer, em 7 de novembro de 92, a gente conheceu alguma coisa sobre o sistema, nós conhecemos o padrão de 8 passos. A partir do sistema, começa uma nova etapa da Amway aqui no Brasil. Então o primeiro ano foi o ano de total amadorismo. Então eu costumo brincar dizendo o seguinte, que talvez muitas pessoas que vocês encontrem por aí e que falam que esse negócio não funciona, provavelmente muitas delas foram convidadas por mim. Então o primeiro ano foi o ano de amadorismo total. O segundo ano foi o ano de transição, o ano da mudança do total amadorismo para o começo do sistema, para o começo do profissionalismo. E aí começaram a aparecer as convenções. Aí meu pai foi convidado para ir assistir a uma convenção nos Estados Unidos. E ele, obviamente, como líder do grupo, o que ele fez? Ele falou com várias pessoas, né? Algumas, a grande maioria, não tinha dinheiro para ir. E deram um jeito para estar lá. Algumas não falavam inglês, mas foram do mesmo jeito. Tiveram pessoas que não tinham dinheiro algum, mas pediram emprestado, talvez para algum parente. Então eu conheço um casal, Rosane e Maurício, que não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos. Então eles pediram para sua irmã caçula, e aí eles pediram para mim para eu financiar a viagem deles. E eu financiei.
Podia ter ido, né? Financiei e não fui. Fantástico, Denise. Você ajudou ao casal e hoje eles são diamantes. Eu não fui. Vocês conhecem PPBR 106? Grande erro. Com uma característica muito gostosa, porque quando eu cheguei a Silver, junto comigo, eu tinha um casal de Silvers. Então eu cheguei a Silver já com um casal e ele foi meu chefe nessa multinacional que eu falei para vocês. Então tratem bem o chefe de vocês. Tratem bem, viu? Porque o seu chefe de hoje poderá ser um grande DD da sua organização amanhã. Então, cuide muito bem do seu chefe. Não prejulgue jamais. Ele era diretor dessa multinacional e hoje trabalhamos juntos. Ele tem muito sucesso, tem uma grande organização. Então, chefe também faz o negócio. E aí chegou aquela fase de Silver indo a DD. O que acontece? Normalmente, as coisas, nós estamos lidando com pessoas e aí nesse momento eu começo a ter então problemas de relacionamento no grupo. O que era de se esperar, porque a gente está falando de pessoas, a gente está lidando com pessoas, então é natural que aconteça isso. Então, problemas de relacionamento. Aí começaram a acontecer o quê? Algumas pessoas passam a não te considerar como upline. Algumas pessoas não te edificam. Algumas pessoas até mesmo não te respeitam. E aí o que você tem que fazer? Você tem que parar, pensar, pedir ajuda para o seu upline, pedir ajuda para o seu patrocinador e aí tomar a melhor atitude que você poderia tomar. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, se você quer ser edificado, edifique. Se você quer que te ouçam, ouça também. E eu cresci muito quando eu resolvi ouvir e absorver o que meus uplines estavam me falando. Porque eles são as pessoas que realmente se interessam pelo seu crescimento. Eles realmente querem o seu sucesso. O sucesso deles está baseado no seu. Então acredite nisso, confie na sua linha ascendente. Eles são responsáveis por nós. Eles são responsáveis pelo nosso sucesso. Não critique, não desconfie, não duvide, não reclame. E aí entra um ponto muito importante que muitas vezes é difícil de se lidar. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde para entender que eles sabem mais do que a gente. Então a gente tem que ser humilde para aprender, para crescer e para mudar. Fica muito mais fácil quando a gente gosta do nosso upline. Fica muito mais fácil quando a gente acredita no nosso upline. E aí a gente para de criar aqueles monstros na nossa cabeça. E lembre-se que o maior prejudicado disso somos nós. Então acredite na sua linha ascendente, confie na sua linha ascendente, edifique a sua linha ascendente, siga a sua linha ascendente, edifique a sua linha ascendente, nem que seja por inteligência. Porque é só assim que a gente vai crescer. Uma das coisas importantes é que a gente não deve se comparar com as outras pessoas. A gente não deve querer ser aquela pessoa de sucesso. A gente tem que, sim, tirar lições de cada uma delas. A gente tem que tirar proveito de cada experiência. Mas você tem que se comparar com você mesmo. Você tem que ver aonde você pode melhorar, aonde você pode crescer, como que você pode ajudar a mais pessoas. E uma coisa que eu aprendi dos meus pais, e que isso se encaixa muito bem nesse negócio, é que a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser. Então vamos trabalhar para a gente crescer. Isso é o verdadeiro crescimento. Ser o melhor que a gente pode ser. Então, não é que a gente deixa de ser tímido. Não. A gente aprende a viver com isso. A gente aprende a viver apesar disso. Então a timidez, ela deixou de ser
o meu problema. Ela está aí, mas ela não me vence. Nunca mais. Isso é muito importante. A ação cura o medo. A gente tem que fazer as coisas para as coisas mudarem. A gente que faz as coisas acontecerem. Trabalha na profundidade. Faça as coisas básicas. Convide, mostre o plano, faça follow-up. Leia os livros, escute fitas. Crie relacionamentos. Faça amizades. Tenha amigos dentro do negócio. Faça o que tem que ser feito. E o mais maravilhoso de tudo isso é a gente perceber que todo esse processo que a gente vive nesse negócio é simplesmente o mesmo sempre. Temos que fazer as coisas básicas. Se a gente quer mudar, se a gente quer inovar, a gente só perde com isso. Se você quer ter resultado, faça as coisas simples, faça as coisas básicas. Nunca ache que é suficiente. Continue sempre convidando, contatando, mostrando o plano. Não esqueça jamais que isso é duplicável. Se você para de convidar, as pessoas do seu grupo também vão parar de convidar. Então faça as coisas simples, façam as coisas básicas. E quando a gente não faz as coisas que a gente sabe que tem que fazer, o que acontece? A gente perde tempo e a gente perde dinheiro. E sem dúvida nenhuma, a gente deixou de ajudar alguém nessa hora. E a grande responsabilidade de chegar à esmeralda, porque afinal de contas você tem um grande grupo, né? Você só pode ser esmeralda se você tiver muitas pessoas trabalhando junto com você. Então a responsabilidade é muito grande. As pessoas te observam, as pessoas estão te olhando, você passa a ser um exemplo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você está duplicando. Então você tem que fazer o quê? As coisas básicas. Então não se esqueçam disso. A gente tem que fazer sempre as coisas básicas, as coisas simples. A gente não precisa complicar, deixa que os outros compliquem. Vamos fazer o simples que já dá resultado. Então, eu fui a primeira esmeralda do grupo Henrique Almeida, solteira. Com todas as dificuldades que a gente já falou, com toda a timidez, a gente consegue se a gente quiser. Então a gente não precisa ser nenhum super-herói, a gente só precisa ser constante, a gente precisa manter um ritmo. Então, sabe aquela historinha da corrida de 100 metros rasos e da maratona? Então, se você quiser chegar em algum lugar, você não precisa ser um super-herói. Então, quando você fala numa corrida de 100 metros rasos, você treina e lá vai a corrida. Uma pessoa chega, uma pessoa é vencedor. Não é isso? Quem chegou em segundo lugar vai ser esquecido. Quem chegou em primeiro lugar será a pessoa que vai ser homenageada, lembrada, e não é assim? E a maratona? A maratona, as pessoas treinam para concluir um percurso, né? Então você vai correr tantos quilômetros, e qual é a sua missão, entre aspas? Qual é o seu objetivo? É chegar à reta final. Não importa se você foi o primeiro, o segundo ou o último, o que importa é que você chegou. Este é o princípio desse negócio. Não importa quanto tempo você leve, não importa quanto tempo você vai chegar, você vai ficar em 3, 6, 12, não importa. Tem vários esmeraldas, tem várias pessoas de sucesso aqui. Mas todos, sem exceção, todos já foram 0%. Ninguém chega à esmeralda sem passar pelo mesmo processo. Não existe mágica. Então, não é fácil para quem é esmeralda. Provavelmente tenha sido até mais difícil, porque afinal de contas nós somos os pioneiros, né? E a gente não tinha o sistema que hoje em dia vocês têm. Então, talvez até tenha sido mais difícil. Mas lembre-se, não compare você com outra pessoa. Faça você o seu caminho. Mas também vocês podem pensar assim: ah, Denise, mas você é filha de diamante? Tranquilo, mora na mesma casa, é tudo mais fácil. Engano. Eu sou filha de diamante.
Então a cobrança das pessoas é muito maior, a expectativa das pessoas é muito maior. Lembrem-se que a gente começou exatamente no mesmo dia, todos da família. Então não faz a menor diferença, porque nesse negócio não tem QI, não tem quem indica. Então não basta ser filha de diamante, tem que participar. Trabalhar em casal é difícil? Depende tudo de você. Claro, é difícil. Mas se você ama muito uma pessoa, dividir passa a ser uma soma inteligente, uma sinergia. Então, dividir é muito simples quando a gente ama muito, realmente ama muito alguém. Então, trabalhar em casal, trabalhar sozinho, isso é só uma questão de decisão, uma questão de atitude. Vai ser tão difícil quanto você achar que isso é difícil. Então, trabalhe visando os seus resultados, trabalhe focalizando nos seus resultados. Então, pessoal, vale a pena. E eu só queria ler uma frase para vocês, que é o seguinte: quem busca colheita para meses, contenta-se em cultivar hortaliças. Quem busca colheita para anos, trata de cultivar árvores. Nós queremos colheita para décadas, e é por isso que cultivamos pessoas. Obrigada e muito sucesso! E eu queria que vocês realmente prestassem bastante atenção e anotassem tudo o que esse grande homem vai falar. A gente está desenvolvendo esse negócio juntos e ele me dá muita força. Ele realmente ele me impulsiona para todos os lugares. E eu tenho certeza que vocês têm muito para aprender com ele, assim como eu aprendo todos os dias. Então anotem tudo, prestem muita atenção mesmo, de verdade. E eu queria deixar vocês então com a pessoa mais maravilhosa desse mundo, com esse grande homem, com meu amor, com meu médico particular, meu querido amor, Jaque. Vocês já ouviram falar de síncope? O síncope em medicina significa o seguinte: uma perda transitória da consciência. E eu achei que síncope era exatamente aquilo que leva a gente a ter sucesso e fazer esse negócio funcionar como a gente sempre quer e como a gente sempre quis. A diferença é que em medicina síncope se escreve assim, ó: S-I-N-C-O-P-E. Isso é em medicina. Só que em network marketing, síncope se escreve assim, ó: 5P. E é sobre esses 5Ps que nós vamos conversar aqui um pouquinho. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar para vocês, ou relembrar para vocês o que é esse nosso negócio. Porque o network marketing é uma coisa tão simples, tão fácil, que as pessoas às vezes esquecem que ela é tão simples assim. Vocês lembram que o network marketing nada mais é do que você consumir e recomendar. Recomendar que a gente faz isso ingenuamente, gratuitamente, bobamente, em tudo que nós fazemos. Você recomenda um médico, você recomenda um advogado, você recomenda um dentista, você recomenda uma roupa, você recomenda eventualmente uma loja, você recomenda um restaurante. E é exatamente em cima desse princípio que a gente está trabalhando. Então a sua credibilidade, a sua função é muito maior do que uma propaganda em qualquer meio televisivo, de rádio, de jornal, que seja. Você consegue colocar as pessoas e recomendar com um poder muito mais forte do que qualquer outro meio de marketing que exista. Então, nós temos sempre que lembrar essa base, o consumo e a recomendação. E é exatamente isso que nós fazemos no nosso negócio. Então, nós vamos pensar agora nosso primeiro P dos 5 Ps
do nosso negócio. O primeiro P é produto. Nós falamos que nós precisamos consumir, recomendar, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas nós precisamos consumir. E nós vamos consumir o quê? A gente só pode consumir produtos que sejam do nosso negócio. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós estamos conectados, que nós estamos ligados à maior empresa de produtos químicos do mundo. Então, que beneficiam o quê? O ser humano, ou seja, produtos que você utiliza em casa, produtos que você utiliza pessoalmente, produtos que você cuida do seu carro, né? Produtos de beleza e etc. Então, nós estamos ligados a uma das maiores empresas do mundo e com muita segurança, que já todos sabem, funciona há 37 anos. Muito bem, então uma vez que a gente sabe isso, por que não usar os produtos do nosso negócio? Nós temos que usar os produtos do nosso negócio e existem vários porquês por usá-los. O primeiro, preço. Por quê? Porque o nosso produto, custo-benefício, ele é sempre mais barato. Vocês podem fazer pesquisa, o custo-benefício e a qualidade do nosso produto permite com que ele seja mais barato. O segundo motivo pelo qual nós devemos usar os nossos produtos é exatamente pela qualidade. Ímpar. Se não fosse assim, por mais que a gente nem pensasse, mas até por uma questão de inteligência, quase 75 países e territórios, 37 anos, o que vocês acham? Esses produtos só podem ser bons, não existe outra maneira, senão eles não estariam no mercado até hoje. Outra coisa do nosso produto, ele é do nosso negócio. Como é que vocês podem comprar coisas de outro negócio? Se vocês compram as coisas de outro negócio, se vocês comprarem uma pasta de dente de outro negócio, o que vai acontecer? O outro negócio vai ganhar dinheiro, e você? Nada. Por que você não compra do seu? Isso beneficia você divide, você é sócio dessa empresa, você tem lucros que você depois divide com o grupo. Então use o seu produto, é o seu negócio. Então, gente, nós estamos conectados à grande empresa, nós temos que usar os nossos produtos. Aprenda a consumir, use o seu negócio, abuse do seu negócio. Agora nós vamos falar sobre o segundo P. O segundo P da síncope, ou do síncope. O segundo P é o promete. Nós temos só que copiá-lo, seguir o exemplo, e é dando o exemplo que se faz esse grande negócio. Agora, sempre tem aquela história do sistema, mas tem que fazer o sistema. Gente, as coisas que dão certo no mundo, dão certo porque tem sistema. Além disso, a gente precisa saber que o sistema é a maneira de você trabalhar. Não existe maneira de você trabalhar sem que isso seja organizado. E o sistema organiza para você, o sistema te ensina. Imaginem vocês, ou será que vocês iriam a um médico que num determinado dia chega assim: bom, eu vou operar hoje, eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito, tanto faz, porque não preciso seguir nenhuma sistemática, então eu vou colocar o meu paciente na mesa, primeiro eu vou dar uns pontinhos nele, aí depois eu acho que eu vou cortar com o bisturi, e depois no fim eu vou ver se eu faço anestesia. Vocês iriam num médico desse tipo? Claro que não. Por quê? Porque esse médico não tem sistema. Tem que ter uma asepsia, tem que ter uma preparação, tem anestesia, e depois é que vai ser a operação. Se a gente não usar isso como rotina, se a gente não usar aquilo que é o mais sensacional desse sistema, chamado padrão de 8 passos, que é o sistema mais elegante, simples. E esse método, gente, é um método de treinamento tão formidável, é um método simples, é um método fácil, é um método que nenhuma faculdade vai dar a vocês, porque nenhuma faculdade dá a vocês, nenhuma mostra a vocês como se tem sucesso. Tanto faz se você vai fazer direito, tanto faz se você faz engenharia, se você faz medicina, se você faz música, não importa, nenhuma faculdade, nenhuma escola te ensina a ter sucesso, te ensina a ter êxito. Nesse negócio, você tem um sistema de treinamento que é tão formidável, que você tem a chance de ter 365 professores ao ano, um por dia, uma fita que você põe no seu carro, que você põe em casa, que você põe no seu quarto, que você põe na sua cozinha, 365 professores ao ano, e que quase todos eles são novos. Onde você tem isso? Em alguma escola, em alguma faculdade? E além do mais, permite com que você tenha 12 livros,
12 livros, um ao mês, que você vai lendo e vai crescendo dentro desse negócio. Não bastasse isso, 52 encontros de negócio, um por semana, open, são 52 encontros de negócio. Você tem 12 consultorias e planejamento. Imagine o que quer dizer 12 consultorias e planejamento. Tem empresas que pagam fortunas por uma consultoria, e a gente tem isso de graça com os nossos uplines, que sabem muito desse negócio. Os nossos uplines são o nosso caminho, é exatamente ele que faz a gente chegar lá. Confie no teu upline, ele só quer o teu bem. Se você for bem, ele também vai bem. Então é importante que você saiba disso. Além disto, 9 seminários por ano e 3 congressos, que para nós são as convenções. Vocês sabem, os médicos, os engenheiros, os advogados, eles vão para os congressos para aprender, para se motivar, para crescer. Nós temos 3 dentro desse nosso negócio. Olha que sistema de treinamento, fantástico. E tem muita gente que diz assim, puxa, mas isso não funciona. Não é que o negócio não funciona, é ele que não funciona. É você que eventualmente não faz o negócio. Não põe a culpa nos outros. Você vai fazer esse negócio com o seu upline. Você vai fazer esse negócio sem o seu upline. Ou você vai fazer esse negócio apesar do seu upline. Muito bem, gente. Seja um bom aluno do sistema e você só tem a ganhar. Aprenda muito para poder ensinar. E depois que você começar a ensinar, ensine também a ensinar. Esse é o grande segredo do nosso negócio. Terceiro P do nosso negócio. Terceiro P do nosso negócio. Persistência. Persistência. Gente, as pessoas dizem, mas eu não sou muito persistente, eu não sei esse negócio, não sei se vai funcionar, não sei se não vai funcionar. Gente, nós já somos persistentes ao nascermos. Para andar, o que vocês fazem? Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Até você ficar em pé. Por quê? Porque o resultado é ficar em pé. O resultado é andar. Não interessa se você vai cair 150 vezes. O importante é que você consiga ficar em pé. E é exatamente isso. Você precisa ser persistente. E a escola, por exemplo, e a faculdade, por exemplo, trabalhar. Vocês trabalham anos e anos e anos a fim e dizem que não são persistentes. Pior, vocês trabalham por nada. Vocês trabalham por um tantinho assim, por um futuro. Vocês têm o direito de fazer uma fila no INSS, porque nem sabemos se vão receber isso aí. Então, gente, é importante manter a persistência também nesse negócio. Saibam vocês, para que um médico seja formado, precisam 20 mil horas. 20 mil horas de persistência e de estudo para que um médico seja formado. Para formar um engenheiro, nós precisamos de aproximadamente 12 mil horas. 12 mil horas de estudo, de dedicação, queimando fosfato, até se formar engenheiro. Portanto, gente, tem pessoas que entraram nesse negócio e já desistiram, e já saíram. E vocês sabem muito bem, esse negócio existe no Brasil há 4 anos e 3, 4 meses. Não deram o tempo sequer do funcionamento do negócio. O negócio é para 2 a 5 anos, 10 a 15 horas semanais. 2 a 5 anos, com 4 anos e pouco já tem um monte de gente que desistiu. Dá tempo, gente, que fique no negócio, pelo menos por inteligência. Aguarda, de repente você pode recomendar algum produto para alguém que pode gostar e se interessar pelo negócio, e de repente esse alguém é o teu diamante. Então, gente, persista, 2 a 5 anos, 2 a 5 anos, tem que continuar, persistir, com paciência. Não adianta você pensar em lógica com as pessoas não atuam por lógica, a maioria delas, elas atuam pelo coração, elas atuam pela emoção. Muitas pessoas entram nesse negócio, começam a crescer, começam a se desenvolver, começam a ver um pouquinho, ou vislumbrar um pouquinho do triunfo, tem essa chance, começam a se preparar para o triunfo. E aí, sabe o que elas fazem? No momento que elas vão sair no negócio de ponta, elas desistem. Elas desistem. Tem gente ainda que diz assim, eu não tenho tempo. E aí ele frisa para você que ele não tem tempo. Se a questão tempo realmente fosse fundamental, eu não teria condições de fazer esse negócio.
Porque quando eu comecei esse negócio, eu trabalhava 18 horas por dia. O quarto P do nosso negócio, do síncope, o quarto P do síncope é postura. E tudo vai depender da sua postura. Em primeiro lugar, vocês já estão cansados de saber, a gente precisa ensinar dando exemplo. Então a tua atitude é o que conta. Isso que é importante para o teu negócio, é a maneira como você vai encarar o teu negócio. Você precisa se lembrar que esse é o teu negócio, esse é o seu negócio, e 95% desse negócio vai depender da atitude que você tomar, da maneira como você se comportar, da maneira como você vai agir. Uma vez que você está nesse negócio, você vai trazer pessoas, e essas pessoas que vão estar neste negócio vão olhar para você, você vai ser o exemplo, você vai ser o espelho, as pessoas vão diretamente fazer exatamente aquilo que você faz. Portanto, dentro desse negócio, seja humilde para escutar, seja humilde para aprender. O seu patrocinador, o seu upline ativo, faça tudo o que ele te ensinar a fazer. Não pergunte nunca por quê, pergunte sempre como. É isso que tem que ser feito. Pergunte para o seu patrocinador como eu tenho que fazer, não por que eu tenho que fazer. E nunca faça perguntas aos seus patrocinadores, à sua rede upline, que questionem a sua credibilidade. Porque cada vez que você fizer isso, as pessoas que estão olhando o que você está fazendo, vão fazer com você. Então, nunca questione o seu upline. Confie nele, é a credibilidade dele que está em jogo. Você depende do que ele vai te ensinar para que você aprenda a fazer um negócio, e é ele que tem o conhecimento, é dele que nós temos que aproveitar, é com ele que nós temos que nos associar. Edifique sempre, edifique todas as pessoas têm sempre boas qualidades. Ninguém é absolutamente perfeito. Até porque, se fosse perfeito, você não estaria aqui dentro. Porque o seu patrocinador também te patrocinou e você também patrocina pessoas. Então, gente, continue a fazer esse negócio, continue a manter o relacionamento, não se abale com críticas. E às vezes a gente fica muito preocupado com os nãos, a gente fica muito preocupado com as críticas. Se eu fosse me preocupar com críticas, eu também não estaria fazendo esse negócio. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui ao hospital e fui operar. E dentro do centro cirúrgico existe uma lousa, um quadro, onde diz assim, o nome do cirurgião, o nome do paciente, a sala em que ele vai operar e o nome do anestesista. E quando eu entrei, grande surpresa, eu tinha vários anestesistas que estavam lá e dando risada. E quando eu fui procurar a sala onde eu ia operar, eu tinha mudado de nome e eu não sabia. Eu mudei, eu não chamava mais Jaque Berarra, eu passei a chamar Dr. Jaque Amway. Sensacional, gente! Sensacional! Aí eu aproveitei para mostrar o negócio para as pessoas. E sabe o que acontece? Ainda hoje eu entro dentro do hospital, os caras me veem eventualmente de terno, de gravata e me dizem assim, e aí, quanto sabonetinho você já vendeu hoje? Já aconteceu isso com vocês? Você sabe o que eu tenho respondido para as pessoas? Principalmente aqueles que eu já mostrei o plano, porque normalmente são esses que a gente já mostra o plano que dizem isso. Eu digo assim, inacreditável, isso aconteceu com um médico, um amigo nosso. Falei, inacreditável, eu não entendo como você pode ser médico. Eu já te expliquei esse negócio 5 vezes e você ainda não aprendeu que não precisa vender sabonetinho? Sorria sempre, esteja feliz, esteja alegre. O seu negócio é esse entusiasmo que vocês têm, é essa alegria que vocês transmitem, é esse que é o grande negócio. E procurem fazer desse negócio uma coisa simples. Por quê? Porque este negócio é uma coisa simples. Ele é tão simples como a natureza. E a Amway, que preserva tanto a natureza, nós estamos nessa empresa de simplicidade. E esse negócio é tão simples que imaginem vocês, com 7 notas musicais e apenas 7 notas musicais, nós temos grandes sinfonias, grandes músicas.
Não é verdade isso? Com 10 números matemáticos, olha o que acontece, de 0 a 9 mais o 0. Nós temos aí grandes construções, nós temos grandes teorias de física, teoria de relatividade. As coisas são simples, acontecem no básico. E é simples o negócio, são as 7 notinhas musicais, os 10 números matemáticos e os 8 itens do nosso padrão de 8 passos. O quinto e último P do nosso síncope. O quinto e último P do nosso síncope é a parte mais importante do nosso negócio. São as pessoas. São as pessoas. Gente, nós falamos esse tempo todo e já mostramos a você que a coisa é simples. A coisa é muito simples. Infelizmente, ele é feito por pessoas complicadas, porque as pessoas são complicadas. Então, vamos descomplicar. Não há necessidade disso. Vamos usar a postura, a simplicidade, a alegria e fazer o nosso negócio. As pessoas que estão aí fora, elas vivem tensas, elas vivem amarguradas. Você sai aí fora, olha as caras, todo mundo brigando, todo mundo estressado. E por causa desse estresse, as pessoas têm calcificações nas artérias, as pessoas têm pedras nos rins, as pessoas têm pedras na vesícula. Vamos pegar essas pessoas, vamos trazer essas pessoas para cá, vamos tirar essas pedras de dentro delas e transformar em pedras rubis, em pedras pérolas, em pedras esmeraldas, em pedras diamante. Você tem o direito de triunfar, todos nós temos o direito de triunfar, mas para isso a gente primeiro precisa seguir o passo número 1. E o passo número 1, gente, é sonhar grande. Sonhar grande e traçar metas. Lembre-se sempre, a chave da felicidade é sonhar. Vou repetir, a chave da felicidade é sonhar. Mas a chave do sucesso é transformar estes sonhos em realidade. E o futuro só pertence àqueles que realmente acreditam na beleza do seu sonho. Portanto, sonhe forte, sonhe grande e depois trace metas. E essas metas são importantes, porque essas metas dependem de 3 pontos. O primeiro dos pontos, defini-las. Tenha bem definido o que você quer. Se você quer ser diamante, defina isso. Diamante. Agora tem um segundo item da meta. Quando? Você tem que dizer quando é que você quer ser diamante. Não adianta você me dizer, eu quero ser diamante daqui 3 meses. Não é lógico. Use da lógica. Para isso você tem uma consultoria. Para isso você tem um upline. 2 anos, 2 anos, 3 anos, 3 anos. Trace uma meta e defina quando. E aí você, já quando tem definido e quando você tem data, você põe o plano de ação. E o plano de ação pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, ele pode mudar, ele pode ter uma estratégia, ele pode ter outra estratégia, não importa. O plano de ação pode mudar. A meta nunca deve ser mudada. Se você perdeu um mês ou atrasou por algum motivo, não tem importância. Mude o plano de ação, sente com o seu upline, sente com o seu patrocinador e ele vai te ensinar como é que você tem que fazer a nova meta. Então nunca esqueça, gente, a meta é diamante, mas o caminho é a felicidade. Seja entusiasmado. As pessoas gostam do entusiasmo. E entusiasmo mais alegria leva a uma coisa chamada carisma. E vocês todos podem ser carismáticos. Basta entusiasmo e alegria. E a gente diz o seguinte, que as pessoas entusiasmadas são as que têm sempre muita esperança. E quando você perde dinheiro, isso não é nada. Se você perdeu o caráter, isso pode representar muito. Mas se você perder o entusiasmo, provavelmente você vai perder a esperança de viver. Então, gente, entusiasmo, alegria, carisma. Lembre-se, vocês não estão aqui por acaso. Milhões de pessoas já vieram aqui antes de vocês. Milhões de pessoas existem aí junto a vocês. Muitas pessoas ainda existirão depois que você sair daqui, depois que você não estiver mais aqui.
E sabe o que vai acontecer? Só você tem uma marca registrada, só você tem a impressão digital, ela é sua, ela é única, e não adianta que nenhuma outra pessoa no mundo vai ter uma igual a você, e ela não serve para você colocá-la na porta da geladeira, ela não serve para você colocá-la na maçaneta, ela serve para você deixar uma marca na história, uma marca que você pode deixar, uma marca que você pode fazer mudar. E como é que a gente muda? Com um sonho grande. Sonhe, gente. Vocês são pessoas especiais. Todos nós somos especiais. Vocês são grandes. Todo mundo é grande. Você não está aqui por acaso. Você realmente é especial. Seja um diamante. E mais do que isso, nós precisamos de você, de você, de você. Nós precisamos aqui nesse palco. Alguém precisa vir aqui nesse palco para contar a sua história. Nós precisamos que vocês também venham aqui contar a história. E provavelmente alguém tem que ouvir isso. E tem gente lá fora querendo ouvir também. Dê a mão a ele, chame, tire do buraco, seja go-getter, faça o básico, continue, impulsado. Está na hora de recomeçar. Esse é o nosso momento. Esqueça por tudo que você já passou. A coisa é simples. Vá buscar aquela pessoa lá fora, a qual você também quer contar uma sua história. Sucesso a vocês!